Porque assim, é aquele negócio, né? Uma coisa que toda criança, ela vem curiosa, né? E ela tá... Aonde que você acha... É uma coisa que eu até pergunto aqui pro pessoal. Onde que você acha que dá uma ruptura aí? Então, eu nunca perdi momento? isso. Eu nunca perdi... Você assim, não, então. Sim. Mas você vê que isso acontece, né? Acontece. Em boa acontece. parte da... Aonde será que tá isso, né, cara? Eu acho que existe um ponto no desenvolvimento, assim, que você perde Será que é o objetivo? Porque, assim, você pega esse ensino fundamental, hoje é tudo diferente, né? Mas você pega ali o fundamental 1, 2 e tal, leva a criança no laboratório, faz umas coisas legais, é mais isso aí. Depois parece que, cara, esquece tudo isso, porque agora o seu foco é, sei lá, passar no vestibular, entendeu? Sim. Uma coisa assim. Porque em algum momento nesse caminho aí, é perdido isso, né? Para a maioria das pessoas, eu falo. Então, aí a gente volta na ideia da educação como algo que desenvolve Sim. você. Então, conforme você vira adolescente, eu acho que a passagem é na adolescência. Tipo, 11, 12 anos, você começa a perder esse encanto do aprender por si, né? Porque começa a aparecer o ser social dentro de você e você começa a se questionar, o que é você? Né? E aí você acaba ficando mais pragmático nesse sentido, eu quero... Aí as pessoas te perguntam, porque tem essa pressão, né? Exato. Que curso você vai fazer? Vai ser quando crescer? A pior pergunta que você pode fazer para alguém é isso. Pior pergunta, desgraçado. Pior pergunta. O que você vai ser quando crescer? Não faça. Não faça para ninguém, não viu? Faça. Se você fica com muito desconforto, quer fazer alguma pergunta, pergunte assim para a criança. Ela não vai ter a resposta, tá? Que grande questão da humanidade você quer responder? Qual que é a sua grande curiosidade? Sabe? E você vai ver, se você perguntar isso para você mesmo, assim, depois você pensa, medita, qualquer pessoa que estiver vendo a gente, se perguntar isso, qual é a grande questão que eu sempre quis resolver? E você começar a olhar para trás, você vai ver que seu caminho foi para isso. Entendi. Sabe? Tem uma questão central de você que não é predestinação, você não foi predestinado a fazer isso, mas acabou se criando essa questão a partir da junção das suas aptidões com as oportunidades do ambiente, criou-se um caminho, né? Onde você desenvolve as suas potencialidades em algum nível. Sim, né? com certeza. Então não é que você vai ser algo, você vai estar estando algo. E estar estando algo gera um caminho. E é esse caminho que você tem que olhar para trás e ver. Então, hoje, por exemplo, eu olho... Porra, eu não podia não ser cientista. Né? Tem uma coisa que chama viés de confirmação, né? Que é um viés psicológico, que quando você conta a sua própria história por passado, você acha que ela é a única possível. Certo. Né? Mas não é, né? Não é. Não existe destino, tá? Essa coisa de destino não existe. Mas eu gosto muito de um psicanalista que fala disso, o Blair, eu acho, que ele fala que você é a melhor versão que você pode ter de você mesmo. Né? Você é o melhor que você pode fazer com aquilo que você tem. Né? Podia ter sido melhor ainda? Até podia, mas é o que deu. Né? É o que deu. E esse encanto, né, eu falo de meter o louco. Sabe? Meter o louco é uma das coisas que você nunca devia perder. Sabe? Que as pessoas confundem meter o louco com ser sem noção. Né? Ser Joselito, sabe? Sem noção é uma coisa. Tipo, é você se arriscar, se jogar de um lugar sem avaliar nada. Né? Meter o louco é um negócio... Eu quero saber por que isso acontece e vou atrás. Eu dou um exemplo até na minha graduação. Quando eu entrei na graduação, eu tinha que comecei a me interessar por pesquisa e tal, e tem uma coisa da bolsa, não tem aqueles R$300 lá que era sempre útil, né? Que era um dinheirinho bom. Eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o efeito nas primeiras impressões da barba. Barba de homem, não barba de mulher, barba de homem, né? Barba, né? Eu falei, aí até outros docentes, por que você está estudando isso? Tipo, eu tinha uma pachorra de uma docente de psicologia escolar chegar para mim e falar, por que o Estado gasta dinheiro com uma pesquisa dessa? Né? Eu me sentia mal na época. Eu falei, dane-se. Tipo, é da hora estudar isso, né? Pesquisa da barba. Tanto que virou meu mestrado e doutorado. Meu doutorado sobre barba, a influência da barba, né? Na tomada de decisão. Até te conto o mecanismo disso. Por quê? Eu estudei muita psicologia social e eu gostava muito de estudar preconceito, né? Só que você vai estudar preconceito racial, por exemplo, você tem que fazer experimentos com muitos controles para a pessoa não perceber. Certo. Né? E o mecanismo da codificação de traços do corpo e tal, é tudo meio parecido. Cor, barba, tamanho, é tudo meio parecido, né? Eu quero entender o mecanismo. Então, ao invés de estudar cor de pele, eu estudava barba. Porque ninguém reparava, né? E dava diferença. Entendi. Dava diferença. Quer uma prova? Imagina na sua cabeça... essa pesquisa já faz alguns anos, então vai ter um efeito mais variável por questões culturais. Tudo bem. Mas imagina na sua cabeça um gerente financeiro, rápido. Certo. Ele tem barba ou não? Não. Isso.
Agora, imagina um web designer. Tem. Barbudão, né? Tá? Então, assim, é claro que isso não é nenhum experimento, é só uma ideia. Sim. Mas quando você perguntava para grupos de pessoas diferentes, escrevia uma descrição de uma pessoa, dependendo das características da descrição, você condicionava meio que a... Mas tem um negócio cultural, né? Também. Totalmente. Tem empresa que o cara é obrigado a fazer barba todo dia. Isso. Então, mas por que é obrigado? Por quê? Exato. Aí a gente entra na causa material, que é a questão biológica. Sim, né? Entra na questão biológica. Por exemplo, os pelos do rosto, né? Nós, homens, a gente tem uma quantidade maior de testosterona. Essa testosterona é absorvida pelo sangue, ela é quebrada e aí tem um efeito da testosterona no comportamento, em várias funções, né? Os folículos do cabelo, da testa, né, da cabeça, eles não têm a enzima que quebra a testosterona. Então, a testosterona chega lá, fica acumulada e isso gera queda de cabelo. Na barba tem... Aí, ó, tá vendo? Nós, né? Tamo junto. Na barba tem a enzima. Entendi. Então, é por isso, por exemplo, o homem mais velho fica tipo o Enéas, sabe? Tem o cabelo, fica careca com barba grande. Azaghal, né? É o Azaghal, isso. Mas aí vem a pergunta, tipo, mas por quê? Qual que é a razão biológica? Aí tem uma teoria evolutiva por trás, né? Que parece que uma teoria, né? Mas aí tem dados que corroboram isso, que a barba ela não era um atributo ligado à escolha das fêmeas. Então, a fêmea não escolhia o cara com barba ou sem. Mas era um atributo ligado à disputa dos machos. Então, se eu tenho uma barba muito grande em relação à sua, isso é uma indicação indireta de agressividade, porque eu tenho mais testosterona, né? Então, isso pode te dissuadir a gente não brigar. Certo. Né? Isso é muito visto em elefante. Elefante tem muito isso. O elefante, quando ele está num período com alto nível de testosterona, a orelha dele sua. Fica suada, fica com uma mancha suada. E os outros elefantes ficam meio assim. Respeito aquilo ali. Porque qualquer dúvida, o bicho vai para cima. E se for um bicho grande, né? Então, esse é um período que ele fica mais ativo nas fêmeas e tal, né? A barba parece que na época tem um mecanismo parecido, né? Ela foi selecionada com base nisso, né? Na disputa entre machos. E isso mostra por que a gente tem pelo no rosto e não na cabeça, né? Aí tinha culturas que não têm barba, são imberbes. Por exemplo, os Maori na Austrália, eles não têm barba. Mas eles desenvolveram culturalmente técnicas de escarificação ou de tatuagens. E onde eles colocavam essas tatuagens? No rosto. Na mesma região da barba. Não é interessante? Como mistura a questão biológica, né, com a questão antropológica, cultural e tal, né? Isso justifica, por exemplo, porque que empresa... Aí eu fiz um trabalho até com RH disso, um trabalho menor, que eu perguntava para um gerente, assim, eu mostrava fotos, né? Perguntava para o gerente, e mostrava currículos juntos com as fotos. Os currículos eram muito equivalentes, só mudava um pouco a foto, né? E eu perguntava para ele, qual deles você escolheria para uma vaga X, né? Escolheria esse. Tá bom. E para ser subordinado àquele, né? Ele escolheria um outro. Tá bom. E aí, geralmente, os escolhidos não tinham barba. Tá? O primeiro nível ali. O primeiro podia ter ou não, mas o segundo sempre não tinha. Olha só. E parece que era uma forma de hierarquia, assim. Entendi. Mesmo, né? Aí isso me levou a um outro experimento, que a gente tem um teste em psicologia, que chama TAT. É um teste de personalidade. Eu te mostro uma figura, uma prancha com uma figura, e você tem que contar uma história sobre o que está acontecendo. Eu já fiz esse teste. Já fez, né? Como psicotécnico e tal. Uma foto. Isso. Aí você tem que ficar falando o que é. Exato. Esse aí depois o cara vem e fala aí, ó, ninguém viu, na verdade, o que estava escondido aqui, que era isso. Sempre isso. Então, o teste original era só você contar uma história. Tá. Só. E aí você tinha uma avaliação da história com base nisso. É um teste muito interessante, assim, do ponto de vista clínico, é muito interessante. Aí tem uma prancha que eram 2 homens. Era foto de 2 homens, um mais velho e um mais novo, né? Aí eu dei para um conjunto de pessoas e falei, conta uma história. O pai está dando conselhos para o filho, que era o mais velho, né? O pai está dando conselhos para o filho, está tendo uma discussão, eu inventava uma história. Aí eu peguei no Photoshop, eu coloquei barba no rosto do mais novo, né? E aí mostrava para as pessoas, são 2 professores discutindo um tema em comum, né? Olha só. Eles viravam irmãos. Então, assim, aumentava o status. Na história, isso mostra as representações sociais que as pessoas criam culturalmente. Exatamente. Né? Exatamente. Então, todos esses trabalhos, né, que eu fiz no doutorado, é uma forma de criar um método para estudar representações sociais, quaisquer elas que sejam. Né? E aí, depois eu falo para você, chupa, né? Que falava que não servia para nada, mas é um trabalho muito legal. Só que, assim, aí só fechando aquele ponto anterior... por que eu consegui fazer um trabalho desse? Porque minha orientadora me ajudou muito, a professora Emma, sou muito grato, né? Me deu muito suporte, isso foi importante.
E ela falou, não, quer estudar isso? Bora, vou estudar com você, vamos, bora, e foi muito legal, né? Então, ter esse tipo de apoio do orientador é fundamental. Claro. E você... Comprar a ideia, né? Comprar a ideia e você perceber que é uma pergunta interessante. Não importa o que os outros acham. É uma pergunta da hora, sabe? Eu lembro muito de um professor da Unifesp, falecido já, né, da nefrologia, ele faleceu há algum tempo, e o médico, clínico, assim, hardcore, né? O doutorado dele foi sobre estudar o rim de vários bichos. Olha só. Vários. Então, ele estudou o rim de bichinhos que viviam no deserto, que faziam xixi em pó. Ele estudava rim de baleia, rim de um monte de coisa. Caramba. Né? E eu fui conversar com ele um dia, né? Perguntei, nossa, você é um clínico, assim, tipo, nefrologista, por que você estudou isso no doutorado? Ele olhou pra mim, ele me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele olhou pra mim, pô, não é legal? Eu falei, pois é. Só basta isso, né, Só basta isso. O tema é foda, eu acho legal, bacana, né? eu vou, velho. Sabe? E é isso que falta. As pessoas são sistematicamente tolhidas a não poderem saber aquilo que elas querem. Sim. Né? E essa é a chave para você conseguir quebrar isso, sabe? Socialmente. Eu falo, não, qualquer pergunta que você tenha, por mais esdrúxula que seja, você consegue atacar. Né? Então, hoje em dia, o que mais falta para as pessoas é a escola. Assim, existe uma negação da ideia de escola, né? Ah, eu não sou mais criança, né? As pessoas associam com escola, né? Mas tudo é uma escola. A gente tem que generalizar a noção de escola como algo que é um espaço em que você pode dizer, tipo, eu estou errado. Sim. Né? Então, por exemplo, a internet não é uma escola. As redes sociais não são uma escola, tá? Então, por isso que as pessoas falam o que elas querem e tomam paulada, né? Toma o hate que isso, vem, né? toma o hate que tem. Né? Em geral, por culpa delas, mas enfim. Mas como não existe uma educação que media a relação das pessoas... Por exemplo, muita gente é muito agressiva na internet, mas sai na rua, é um doce. Né? Mas os da internet parece que vai bater na outra, matar. Né? Por que existe essa possibilidade? Por que não existe a interdição que existe na vida física, na internet? Porque falta essa educação. Né? Falta escola, falta espaços. Por exemplo, se a gente criasse dentro da rede social espaços onde você pudesse entrar e falar, estou errado. Eu estou errado, errei. Né? E as outras pessoas, não, tudo bem e tal. Se você lembra do Orkut, o Orkut não tinha as comunidades? Sim. As comunidades, em geral, eram muito mais organizadas. Porque tinha um grupo de pessoas, você podia falar errei ou não, né? E aí você criava amizades muito sólidas ali, né? Dentro dessas tribos, entre aspas, né? A gente perdeu isso nas redes sociais. A gente perdeu. Por conta da polarização, do uso das redes sociais com questões políticas, mas também porque a gente não sabe usar as coisas como escola. A gente entende a escola como algo que fica no passado. Se eu sair da escola, eu virei adulto. Né? A última coisa que eu saí da minha vida, espero que nunca saia, é da escola. Né? Porque a última coisa, é a coisa que vai libertar a gente, é a escola. Não, né? não é mesmo. Tá estudando sempre, tá desenvolvendo, né?